Obrigado. A graça e a paz à igreja. Amém? Só para facilitar aqui. Irmãos, conforme o irmão Toninho mencionou, eu trabalho na Junta de Missões Nacionais, lá no escritório que funciona ali no prédio da ABC. E aí eu trabalho ajudando a ajudar os missionários no campo, enquanto eu não vou para o campo, né? O meu campo é ajudar os missionários. Então a gente está ali, eu já estou há 2 anos trabalhando com a gerência e nós temos a responsabilidade de estar dando treinamento para as igrejas, dando suporte aos missionários que estão no campo, né? Porque as pelejas são muitas, né? E também a gente, aos projetos que têm algumas dificuldades, a gente também tem dado sempre suporte. E um desses projetos, que é o projeto que eu mais me identifico, é o projeto a qual Deus me direcionou, né, nesse chamado, é a Cristolândia. Eu trabalhei na Cristolândia nesse ano, de março até maio, como coordenador interino. Eu e o pastor Gerson, que é o gerente regional. O pastor Gleidson, que era o ex-coordenador, ele foi deslocado para outro projeto. E enquanto o novo coordenador não tinha sido... Estava no trâmite de ser contratado, aquele processo todo, a Cristolândia precisava de continuar no funcionamento, né, que estava em pleno vapor. E aí então eu fui para a Cristolândia para poder assumir essas responsabilidades, o pastor Gerson me auxiliando, mas eu estava mais ali na linha de frente, principalmente com os alunos, no discipulado, né, no pastoreio, sem ser pastor. Eu achei engraçado que no boletim vocês colocaram aqui pastor Tiago. Aí eu tô assim, gente, quem que é esse? Primeiro que eu não sou pastor, e segundo que Tiago é com TH, né? Aí foi bom, eu achei que, depois que eu vi Meirelles, que foi eu mesmo. Mas brincadeiras à parte. E eu queria então compartilhar com os irmãos. Eu não sei aqui quantos conhecem, né? Já ouviram falar, eu creio que a igreja toda conheça o projeto da Cristolândia de ouvir falar. Não sei se a igreja toda já viu de perto a Cristolândia, e se não viu, eu creio que é uma oportunidade da igreja ir, né, ter essa sensação, porque é uma realidade que transforma a nossa vida, assim como eu fui transformado na primeira vez que eu pisei em São Paulo, na Cristolândia de São Paulo. Eu creio que os irmãos vão ser transformados por Deus, é um impacto muito profundo que a gente tem quando a gente chega naquele lugar. E eu queria então passar um vídeo para mostrar um pouquinho a realidade da nossa Cristolândia em Belo Horizonte, né? A começar da nossa Cracolândia que tem mais de 235 mil dependentes de crack em Belo Horizonte, só em Belo Horizonte. E a nossa luta lá tem sido grande. Pode passar. Pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me
Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Todos esses de amarelo são alunos da Cristolândia. Muitos deles já saíram porque já se cumpriram o prazo e já se recuperaram, voltaram para suas casas. Famílias foram restauradas para a honra e glória do Senhor. Sou a tua imagem, usa-me, ó filho de Davi. Amém? Irmãos, esse trabalho é um trabalho desafiador, porque não é fácil lidar com esse tipo de pessoa, né? São pessoas que, em detrimento à droga, tiveram seu caráter todo modificado, e aí você tem que ter muita paciência e para ser instrumento nas mãos de Deus, para trabalhar, né, lapidar esse caráter que foi todo mudado em detrimento às drogas. E a gente tem orado, a gente tem buscado muito a direção de Deus para poder realizar esse trabalho, para ter os resultados que nós temos, né? É óbvio que muitos também têm recaídas, né? Eu fiquei sabendo recentemente que, inclusive, um dos que apareceram aqui, chegaram a sair, ficaram mais de 3 meses fora do projeto e tiveram recaída. Porque, principalmente, o fato do crack, que é uma droga muito pesada no sentido de dependência, e aí se essas pessoas não tiverem uma conversão genuína, não tiverem um compromisso com Deus, não viverem para Cristo e viverem para si mesmo, eles certamente estarão fardados à recaída, ao fracasso. E aí são pessoas de alvo das nossas orações. Não é porque sai igual... semana passada eu recebi a ligação de um deles e me ligou todo feliz dizendo: Tiago, já estou em casa com a minha mãe. E o fato dele dizer já estou em casa com a minha mãe representa muita coisa. Primeiro, mãe não olhava para a cara dele. Mãe havia expulsado ele de casa. E aí a mãe ter o aceitado e voltar para casa e já estar à procura de um emprego, isso é muito significativo. Isso representa demais nesse processo de transformação a qual só Cristo tem poder para fazer. E é diante dessa realidade que eu queria que a gente pensasse na proposta a qual Missões Nacionais tem dado, né, nessa campanha de Missões Nacionais de 2013. Não sei se os irmãos já sabem qual é o tema, né? Mas temos ele aqui projetado: Vivo para a glória de Deus. Vamos repetir isso junto? Vivo para a glória de Deus. E a divisa está no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, que diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Irmãos, somente vivendo para a glória de Deus é possível fazer a vontade de Deus. Porque quando fazemos a vontade de Deus, o nome de Jesus
é glorificado. Fazendo a vontade de Deus, o nome de Jesus é glorificado. E para fazer a vontade de Deus, é necessário se achegar a Ele. Abra sua Bíblia no texto, no livro de Isaías. Isaías capítulo 6, um texto que vai relatar o chamado do grande profeta Isaías. Mas eu queria que a gente pensasse nessa noite não como o chamado do profeta Isaías, mas como o chamado daquele que se relaciona com Deus, daquele que se achegou a Deus. E aí a gente vai ver aqui o que vai acontecer com aqueles que se achegam diante de Deus. Diz assim, Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, reunidos como igreja do Senhor, para poder bem dizer, cultuar o nome do Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, porque podemos louvar a Ti, agradecer, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, quem é o Senhor nas nossas vidas. Nós agradecemos, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Neste momento, ó Pai, na Tua palavra proferida, te pedimos, ó Deus, graça para compreender, que o Senhor venha nos iluminar, ó Pai, que o Senhor venha abrir as nossas mentes e corações para entender o recado do Senhor nessa noite. Fala conosco, ó Deus, muda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não vou fazer uma exposição do livro de Isaías, desse chamado dele, mas eu queria que a gente só pensasse, e aí eu vou percorrer a Bíblia também em outros textos. Eu queria que a gente pensasse em uma coisa: todos nós, um dia, tivemos um encontro com Deus, sem exceção. Todos nós aqui, um dia tivemos um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, a única coisa que nos foi dada a fazer era olhar para nós mesmos, reconhecermos quem éramos diante de Deus e confessar os nossos pecados. Pois os nossos pecados, eles agridem a santidade de Deus, não é verdade? E quando nós confessamos os nossos pecados, nós nos arrependemos dele, o Senhor nos aceita. E quando o Senhor nos aceita, nós fazemos então parte daquilo que é o plano do Senhor. Antes nós éramos alvos do plano do Senhor. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Cristo, nós passamos a fazer parte do plano do Senhor. É interessante que quando o texto fala, Isaías no início, no capítulo 1, verso 1,
Ele começa dizendo, né, ele retrata quando foi o encontro que ele teve com Deus. Em que dia que foi, em que época que foi. O versículo começa dizendo que foi no ano em que o rei Uzias morreu. E aí Isaías ele vai detalhar essa experiência que ele teve com Deus, a qual ele pôde ver anjos, ele pôde ver a glória do Senhor de forma grandiosa. E quando a gente se aproxima do Senhor, quando a gente vê a glória de Deus, nós vemos a perfeição. E quando a gente vê a perfeição, nós olhamos para nós mesmos e vemos quão imperfeitos somos. E quando olhamos para nós mesmos e vemos as nossas imperfeições, nos rendemos aos pés do Senhor, confessando a Ele os nossos pecados, conforme o próprio Isaías fez. Só que depois de confessar os nossos pecados, e depois do Senhor nos perdoar, vem algo que todo mundo fica talvez pensando ou acreditando que seja somente para pessoas específicas, mas isso a gente vai ver que não é. São para todos aqueles que tiveram uma experiência com o Senhor. E diz o texto, logo após, então ouviu o Senhor, na verdade no versículo 7, com ele tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios e por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Aqui então é quando o Senhor perdoa Isaías dos seus pecados. E no verso posterior, o próprio Senhor, ele já começa dizendo, então ouviu a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías não fazia parte da execução do plano do Senhor, que era o resgate do povo de Israel. Isaías era alvo do plano do Senhor, que era para ser alcançado e perdoado. Logo após em que ele foi alcançado e perdoado, Isaías então passa a ser parte do plano de Deus no resgate dos demais. Isso não é algo específico para o profeta Isaías. Isso não é algo direcionado a uma única pessoa. E isso a Bíblia vai nos dizer com tanta propriedade, que a gente pode ver isso no capítulo 14, no capítulo 1 de Marcos, no verso 14. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, verso 14. Vejamos se o que aconteceu com Isaías não é algo que posteriormente veio a acontecer com demais pessoas. Olha só o que diz o texto. Marcos capítulo 1, verso 14. Depois que João foi preso, Jesus ele foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus, dizendo, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. O texto ele vai continuar dizendo, relatando, que não foi somente não foi somente Simão e André. Todas as pessoas as quais tinham um encontro com Cristo, as quais ouvia a mensagem por parte de Deus, as quais se arrependiam dos seus pecados e as quais criam no Senhor, as quais se convertiam, eram imediatamente chamadas por Deus para fazer parte do plano da anunciação do Evangelho. A nossa igreja, e quando eu falo principalmente a nossa igreja batista, ela tem uma cultura muito enraizada, talvez dos americanos, não sei, de achar que
quem é o dever de pregar o Evangelho? São dos missionários, são dos pastores, são aqueles que foram chamados para evangelistas. E esquecem de olhar para um texto desse, que é explícito, ao dizer que aqueles que ouviram Jesus chamando, quando Jesus disse lá em Marcos, no verso 15, capítulo 1, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam e creiam as boas novas. Essa mensagem ela não ficou restrita para aqueles que aceitaram e foram seguindo, no caso os discípulos. Essa é a mensagem dada para todos nós que estamos aqui. É uma mensagem totalmente direcionada para a conversão daqueles que crerem em Jesus Cristo. E aí a consequência dessa mensagem é seguir Jesus nesse plano a qual Deus deu desde a criação do mundo. O teólogo e pastor Ariovaldo Ramos, ele costuma dizer que antes que houvesse luz, houve cruz. Na eternidade o Senhor já sabia, já tinha o plano da salvação, desde a eternidade. O fato de Deus nos criar com liberdade para sermos quem quisermos ser, mas com o objetivo de viver para a glória dele, nos fez ter a tentação de querer viver para a nossa própria glória, de viver para nós mesmos. E às vezes a gente está vivendo para nós mesmos, mesmo tendo confessado a Cristo como Senhor da nossa vida. É uma contradição muito grande dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida se vivemos para nós mesmos. É uma incoerência afirmarmos que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, se aquilo que Deus quer que façamos a gente não faz. É um equívoco muito grande achar que fazer parte do plano de Deus é somente contribuir, é somente orar, mas principalmente não pregar. A gente precisa rever o que Jesus quer que nós façamos. A gente precisa rever a nossa posição diante de Deus. Será que estamos vivendo para a glória dele? Será que essa chamada, vivo para a glória de Deus, é só uma chamada de marketing? Ou uma chamada de atenção para como e para quem estamos vivendo? Para quem você vive? Para quem você vive? O Senhor, Ele chamou você para ser pescador e pescadores de homem. O texto vai continuar dizendo lá no versículo 19, a qual Jesus, ele indo um pouco mais adiante, viu no barco então Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando o seu pai Zebedeu com os outros empregados do barco. Aqueles que ouvem o Evangelho, aqueles que são incomodados pela mensagem de Jesus, aqueles que se arrependem dos seus pecados, e aqueles que creem no que Jesus disse e creem nele como Senhor e Salvador, imediatamente seguem a Cristo fazendo a vontade dele. Amém? Jesus, ele quer que a gente saia do nosso barco, da nossa vida convencional. Na hora que a Isa estava falando de que ela não queria viver uma vida normal de crente, é porque o crente ele ainda continua vivendo uma vida normal, semelhantemente àqueles que vivem sem Cristo. É uma vida que não mostra uma expressão de mudança. E essa mudança, irmãos, não é você sair para o campo missionário, só, talvez,
mas é você fazer da sua vida um viver missionário. Eu estava no acampamento de promotores ontem, e foi dito uma coisa ontem à noite muito forte. Uma oração a qual dizia: Senhor, faça ser missionário os missionários. Faça ser missionário aqueles que não querem nem ouvir falar de missionário. Faça ser missionário aqueles que aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador. Quando a gente ouve isso, ser missionário, não é ir para um outro lugar, não é ir para o Vale de Jequitinhonha, isso faz parte da missão. Mas é ir, quando o id de Jesus ele está no presente contínuo, é indo e pregando, não é ir e pregar, é indo e pregando. Precisamos mudar a nossa maneira, a nossa forma de ver as coisas acerca de Deus e sermos constrangidos por Deus ao deitar. Senhor, me perdoa, pois eu não anunciei a palavra do Senhor para ninguém hoje. Senhor, me desculpe, porque eu não conduzi ninguém ao Senhor nesse dia. Deus, me perdoe, porque tantas pessoas cruzaram a minha vida hoje. E eu não sequer mencionei o Evangelho do Senhor. Precisamos ser incomodados pelo Espírito Santo de Deus, a sairmos de uma posição apática, acharmos que estamos cumprindo regras para com Deus. O apóstolo Paulo ele vai dizer que o cumprimento da lei, os judeus estavam cumprindo a lei de forma pecaminosa. Eles não estavam fazendo porque amavam a Deus naturalmente, mas sim por obrigação. E talvez se a gente olhar para nós mesmos, a gente não está fazendo as coisas para Deus porque nos sentimos impulsionados ou desejosos para isso, mas somente por obrigação. Precisamos mudar a nossa maneira de viver, deixarmos de viver para nós mesmos, a começar de mim, e vivermos literalmente para a glória de Deus. Para quem você vive? Para quem você está vivendo? E a pergunta que eu quero que você responda para o Senhor essa noite é: para quem você viverá daqui para frente? Vivamos para a glória de Deus. E cada alma que se arrepende e confessa ao Senhor, os céus se enchem de festa. A glória do Senhor é resplandecida. Vivemos para glorificar a Deus. Vivemos para glorificar aquele que nos salvou. Vivamos para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Creio que nessa noite a gente, impelido pela palavra, precisamos talvez pedir no mínimo perdão ao Senhor. Eu não sei quantos têm vivido para glorificar a Deus, de conforme Ele merece, mas todos os nossos esforços são mínimos diante de tudo que Deus fez na nossa vida. Nós precisamos sempre nos dedicar ao máximo. Nós precisamos sempre nos esforçar naquilo que Deus quer que façamos. Por isso eu te convido, curva a sua cabeça. Esse é o momento da gente se retratar com Deus. E não permitir que essa campanha missionária seja só um slogan, mas que venha a ser uma verdade em nossas vidas. Oremos.
Ó Deus, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor, de forma singela, mostrou-nos, ó Deus, nessa noite, na Tua Palavra, a vida que o Senhor quer que vivamos, ó Pai. O Senhor nos chamou, ó Deus, para sermos pescadores, aonde quer que formos andar. E nessa noite, ó Pai, nós te pedimos perdão, ó Pai. Te pedimos perdão por talvez estarmos negligenciando a cada dia, ó Pai, o chamado do Senhor nas nossas vidas. Te pedimos perdão, ó Pai, porque às vezes achamos que não sabemos, ó Deus, pregar a Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, perdão, porque às vezes temos vergonha, somos tímidos, ó Deus. Te pedimos perdão, ó Pai, por às vezes temos medo do que as pessoas vão pensar da gente. E diante disso tudo, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Muda as nossas vidas, muda o nosso coração, muda o nosso entendimento, ó Pai. Que a gente venha assumir um compromisso nessa noite, um compromisso com o Senhor, de viver para a glória do Senhor. Um compromisso, ó Pai, de levar a mensagem que liberta, que transforma, que é o poder do Senhor para todo aquele que crê. Que o Senhor nos dê, ó Deus, coragem, que o Senhor nos dê intrepidez para divulgar a palavra do Senhor. Que sejamos, ó Deus, semelhantemente ao profeta Isaías, semelhantemente a Simão e seu irmão André, que imediatamente ao ouvirem a mensagem do Senhor, deixaram tudo o que estavam fazendo para obedecer o seu chamado. Nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá sempre chances. O Senhor é o Deus de chances. Sempre nos dá uma chance para nos retratar com o Senhor e viver a cada dia para a glória do Senhor. Nos faz, ó Deus, manter firmes nesse compromisso e propósito contigo. Que cada um aqui, ó Pai, seja um instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja proclamado aonde quer que cada um esteja, ó Pai. Que essa igreja, ó Pai, seja uma igreja missionária, ofertando, intercedendo e principalmente pregando a palavra do Senhor. Essa é a nossa oração, Deus, agradecido e com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.